Ó, ainda dá tempo, hein? Tempo de aproveitar descontos do Dia do Consumidor. Tem muita promoção boa pela cidade, aqui pela nossa região. Também nas lojas virtuais. E para evitar estresse, troca de produto, problemas, filas, outras questões, né, nas compras, a Amanda Santos preparou uma reportagem sobre os direitos do consumidor. Vamos ver. Todo mundo tem uma história negativa para contar com relação à compra de um produto ou serviço. É aquela roupa que não serviu e não conseguiu trocar, o eletrônico que foi entregue errado, a mercadoria que apresentou defeito e ainda está na garantia. Ó, a gente até sabe o caminho, mas na maioria das vezes paga para não se incomodar. E tem tantos outros recursos para buscarmos nossos direitos que a gente desconhece. No Dia do Consumidor, a gente foi às ruas para perguntar. Estou aqui com a dona Veronice. Dona Veronice, qual a sua dúvida com relação aos seus direitos enquanto consumidora? A minha dúvida é quanto aos juros, né? Faz uma prestação, eu acho que os juros são muito abusivos, né? Porque se atrasa 2, 3 dias, quando vai pagar aquela conta, nossa, se a conta de 150 já vai para 160. Tá certo isso, Tiago Silva? Juros abusivos, como é que pode comprovar e como é que pode correr atrás dos seus direitos? Toda vez que um consumidor aplica uma compra, faz alguma relação de consumo entre consumidor e empresa, existe um contrato, aonde o consumidor tem que ficar muito atento nas regras contratuais. As regras contratuais vai dizer o quanto é estipulado o juro. Tendo a anuência do consumidor e a anuência da empresa, e o consumidor mesmo assim se sentir lesado, ele pode sim pedir uma revisão contratual por achar que aquele juro está abusivo. Luzineide Leandro, qual é a sua maior dúvida ou qual é o problema que você enfrenta mais enquanto consumidora? Filas. Fila em banco, por exemplo? Em todo lugar. Banco, principalmente banco. Leandro, sua dúvida com relação ao consumo, os seus direitos enquanto consumidor? Eu queria saber se é legal as empresas cobrarem aquela taxa da máquina do cartão, que eles te repassam para o consumidor. A primeira dúvida com relação ao tempo de espera em banco. Isso já é lei, não pode, né? Já existe uma lei desde 2002 aqui em Florianópolis que limita o tempo de atendimento em até 15 minutos. Consumidor que passar esse tempo deve denunciar o PROCON. Agora, com relação à taxa que é cobrada dos cartões de créditos e repassada ao consumidor. Pode isso, Tiago? Ela é indevida. O consumidor não deve aceitar o pagamento de cartão de mínimo, como também taxas por passar o cartão. Eu vou citar um exemplo. Esses dias um consumidor foi passar um cartão numa loja de conveniência e lá dizia que o mínimo para pagar era R$10 ou teria que pagar R$1. Isso é abusivo. O Tiago está à frente de uma instituição que dá apoio ao cliente. Ele orienta as pessoas para que elas saibam como correr atrás dos seus direitos. Inclusive, existe um código que garante que a gente tenha, por exemplo, uma informação bem objetiva sobre os produtos e a segurança de ter a mercadoria que escolheu. É o Código de Defesa do Consumidor, que deve estar acessível ao cliente em qualquer loja comercial. É a lei, ou seja, o pilar da relação consumerista e a proteção do consumidor. Então, caso o consumidor saiba dos seus direitos, vou dar um exemplo, com a troca do produto com defeito, o código prevê essa troca, essa garantia para o consumidor e pode solicitar esse código para consulta e assim exercer seus direitos. Bom dia. Bom dia! O consumidor precisa ficar atento, de olhos bem abertos, especialmente nessa época do ano. É importante comparar preços e também estar ciente do valor real de cada mercadoria, até para não pagar mais caro e nem ser iludido por falsas promoções. No supermercado, a dificuldade é outra. Às vezes, o preço no caixa é maior do que estava informado na prateleira. As compras casadas não são bem uma promoção. E tem mais falta de informação que cria clientes insatisfeitos e se sentindo desrespeitados.
Entre os exemplos de desrespeito estão a dificuldade de cancelar um serviço e de devolver ou trocar um produto, correspondem a 19%. 17% das pessoas sofrem de cobrança indevida. 15% compram produtos danificados. Ao responderem como se sentem quando seus direitos de consumidor são desrespeitados, 70% dos clientes disseram ficar revoltados. Para quem não sai de casa, tem suporte online também. No site consumidor.gov e em outros endereços eletrônicos, você pode descrever a sua reclamação e a empresa tem uma média de 10 dias para dar retorno. Existem outros órgãos e outras plataformas que auxiliam a defesa do consumidor, como consumidor.gov, Reclame Aqui, Ministério Público, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Inmetro, as forças policiais. Então, quando existe uma ação coordenada, em conjunto, a defesa do consumidor fica ainda muito mais forte. O importante é entender que é preciso fazer valer o código que nos assegura a ter uma compra de excelência com satisfação. Não existe valor mínimo para compra com cartão, gente. O cliente não pode ser forçado a pagar multa por perda de comanda de consumo. Consumação mínima, aliás, é uma prática abusiva. Fique ligado. Agora, da próxima vez, você já sabe. Você fica perdido na situação. É importante frisar também que o consumidor tem muitos deveres a serem seguidos. E assim, nessa balança, nesse equilíbrio, todo mundo fica feliz.